Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, sou psicóloga clínica, trabalho sob a ótica da psicologia analítica e junguiana. Eu sou uma pesquisadora também da religião, já participei de diversas religiões com o intuito até mesmo de conhecer. Em todas elas, eu tive a oportunidade de realizar uma autoobservação, uma observação da egrégora do lugar. E eu gostaria hoje de falar um pouco sobre espiritualidade e transcendência em Jung. Vou trazer também algumas reflexões pessoais das minhas descobertas ao longo dos anos mesmo, que eu fui fazendo pesquisas, que fui tendo contato com pacientes, com pessoas, trocas, leituras. E eu gostaria, antes de iniciar esse tema, falar duas coisas. A primeira é que eu tenho a tendência de levar todo o conhecimento da psicologia para um lado mais científico. E isso não significa dizer que eu não esbarre em alguns conceitos que sejam um pouco, como que eu poderia dizer, que não sejam muito palpáveis. No entanto, esses conceitos mais abstratos, assim como Jung também não gostava muito desses termos mais abstratos, eu também tenho essa tendência e eu faço o possível para poder ver na prática como esses conceitos mais abstratos operam na nossa vida. Porque muitas vezes as palavras elas não conseguem expressar muito bem aquilo que a gente vivencia, principalmente quando a gente fala em termos de transcendência, de espiritualidade, de luminoso. E aqui vocês podem ver que eu já falei em outro vídeo e vou explorar muito a questão da espiritualidade dentro da psicologia analítica junguiana, porque ela é um pouco diferente da religiosidade a qual conhecemos. Embora essa função psíquica, ela também esteja presente nas pessoas que comungam ali das religiões. Então é uma ciência, é uma área muito delicada de se falar, porque a gente esbarra um pouco em crenças, mas é muito interessante quando a gente consegue fazer essa separação, essa diferenciação entre esses lugares que as pessoas vão, a religião em si, da espiritualidade. E a outra coisa que eu gostaria antes de entrar no tema propriamente dito da espiritualidade e transcendência em Jung, eu gostaria de dar um exemplo que eu observei muito interessante com a minha filha de 5 anos. Hoje ela tem 6, na época ela tinha 5. Ela preparou um ambiente, claro, com a minha ajuda. Tudo que eu fiz foi apenas ouvi-la. Ela falou, eu quero uma vela. Peguei a vela, vou fazer um altar aqui com isso, com tais implementos. Tudo que ela foi falando, eu fui fazendo. E eu fiquei só observando e só auxiliando enquanto pessoa adulta. Ela arrumou alguns tapetes para mim, para minha filha mais velha, para o mais novo e para ela, de frente pra gente, porque ela que estava conduzindo naquele dia aquela prática, vamos assim dizer. Ela conduziu, ela pediu para fecharmos os olhos, pegou uma erva, colocou na água. Eu nunca havia feito daquela forma como ela fez. Foi totalmente da criatividade dela. Até as palavras que ela usou foram dela. Então ela pegou aqueles raminhos, colocou uma música, pegou um olhinho essencial. Claro que faz um pouco parte do nosso cotidiano, mas ela fez do jeito dela, da forma dela. Só que eu, como cientista que sou, fiquei observando. E ela foi falando algumas palavras e passava erva em todo mundo, e passava água, e passava óleo, e uma música calminha também, da escolha dela. E o que eu percebi? Eu percebi em mim uma mudança de estado. E eu percebi nos outros dois que estavam ali, são os irmãos dela, no caso, também uma mudança de comportamento, de estado, no tom de voz. Houve ali uma mudança, uma modificação.
Então, o que eu refleti com relação a isso? Em qualquer lugar que nós nos estejamos assim dispostos a receber algum tipo de cura, algum tipo de mudança de estado de consciência, basta estarmos ali. E aí quem não acredita nessas coisas pode falar em sugestão. Ah, ela estava te sugestionando. Pode ser uma hipnose. Então, assim, para ficar mais científico possível, eu não gosto de bater de frente com esta teoria da sugestão, da hipnose, porque eu também já fiz na minha prática clínica muita hipnose, estudei hipnose ericksoniana, meu estágio de 1 ano foi nessa abordagem. Então eu conheço e sei que sim, há fenômenos hipnóticos, mas eu ali estava consciente, passando aberta por tudo aquilo, e eu percebi uma mudança. E ainda assim podem dizer, não, você foi sugestionada, mas aconteceu a mudança. Esse que é o ponto que eu quero chegar. Essa que, pra mim, é algo que faz total diferença. Por quê que eu bato tanto nessa tecla? Porque o importante é a gente chegar à cura, ao alívio de sintomas, ao alívio de manifestações que trazem dor e sofrimento, a mudança da percepção. E isso está totalmente ligado à psicologia analítica junguiana, como vocês vão ver daqui a pouco, no conceito de transcendência para Jung, que é um pouco amplo, mas a gente vai tentar afunilar um pouco aqui. Então, em qualquer lugar que estejamos abertos, seja um local físico, religioso, seja dentro de uma psicoterapia, seja dentro de grupos de estudo filosóficos, seja em qualquer lugar que estejamos abertos, nós conseguimos trazer essa mudança de estado mental, emocional, e quiçá esses locais em que nós estejamos sejam portas abertas ali para uma nova forma de pensar, rumo ao nosso equilíbrio mental, emocional, a mudança de padrões que são autodestrutivos, a mudança de padrões que vão nos auxiliar nos relacionamentos com os outros, enfim. Então vamos começar aqui a falar. Eu não quero me estender muito, porque depois eu vou fazer outros vídeos complementares. Eu fiz algumas anotações, eu vou ler, porque senão eu esqueço de alguma informação importante. Então vamos lá, espiritualidade, transcendência em Jung. A psicologia da experiência religiosa para o Jung, ela é um fenômeno psíquico, assim como esse exemplo que eu dei. Essa mudança de estado, essa conexão, esse silêncio, essa mudança mesmo que aconteceu comigo, sendo guiada por uma criança de 5 anos, ela é uma experiência religiosa, porque é uma experiência psíquica, é um fenômeno psíquico que aconteceu ali, que é integradora, que é curadora, né, que ela é abrangente e ela conecta com algo maior. Esse algo maior nós podemos chamar de Deus, nós podemos chamar de si mesmo, nós podemos dar qualquer nome que nós quisermos, sugestão, mas é um fenômeno, percebe? É um fenômeno que sai do cotidiano da pessoa e que conecta essa pessoa a algo diferente daquele cotidiano, que conecta aquela pessoa com algo diferente, maior, superior, que acalma, que integra, que provoca uma certa mudança psíquica, entende? Então, essa é a experiência religiosa. Essa é a psicologia da experiência religiosa. A psicologia religiosa para Jung, ela não está ligada diretamente a uma forma religiosa específica, entende? Ela está ligada a um fenômeno psíquico que foge desse cotidiano, dessa mente que está todos os dias da mesma forma, operando do mesmo jeito. Consegue entender? Então a psique, ela tem esse espaço da experiência do luminoso, né? Esse encontro com outro ser espiritual, esse fenômeno, né? Essa experiência com âmbitos além do cotidiano, ela vai encontrar o luminoso dentro da pessoa. E o que seria esse luminoso?
É curioso falar sobre o luminoso, porque o luminoso, além dessa experiência que eu dei o exemplo, de ser uma experiência espiritual, misteriosa, que foge do cotidiano, ela desperta insights, ela desperta um sentimento fascinante. Aí o outro pode falar assim, não, mas isso também é tudo fruto de uma sugestão. Então, vamos falar de uma pessoa que não vai em lugar nenhum, que faz uma meditação na sua própria casa e tem profundos insights. Algo que às vezes a pessoa nunca passou pela cabeça dela, ela tem um start. E aquele insight, aqueles símbolos que aparecem, aqueles arquétipos que aparecem através da meditação, que provocam uma mudança profunda e significativa na vida dessa pessoa, é o que, se não foi sugestionado por ninguém? Então, essa é a mesma experiência luminosa, daquela experiência luminosa de uma pessoa que vai a uma igreja, que vai a um templo budista, por exemplo, que vai a qualquer lugar, a qualquer tipo de forma religiosa. Todos podem ter acesso a essa forma luminosa, porque ela é uma função psíquica. E isso para Jung é uma função. Não tem como a gente apartar isso da função psicológica, porque isso faz parte da constituição, da nossa psique. Então, para Jung, existe aqui a função transcendente, que seria a união dos nossos aspectos inconscientes com conscientes. Ali no nosso inconsciente nós temos, já falei sobre isso também em outro vídeo, quem quiser pode dar uma explorada. Nós temos o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. À medida que vamos resolvendo as questões do inconsciente pessoal, questões de infância, traumas, diversas coisas que estão ali no nosso inconsciente que não conhecemos. O primeiro, então, é conhecer, levar luz, conhecer todo esse inconsciente, para depois, e só depois, é tudo um processo, a gente poder ir acessando o inconsciente coletivo. Aí, esse inconsciente coletivo, cheio de símbolos e arquétipos, dotados de energia psíquica, eles vão se integrando com o consciente também. E esse movimento de integrar consciente com inconsciente é chamado de função transcendente para a psicologia analítica junguiana. Qual que é a importância disso? A importância disso, como diz aquela frase tão famosa, né, quando nós não estamos conscientes, o nosso inconsciente vai moldando o nosso destino. Quando vamos nos tornando conscientes, nós somos senhores da nossa mente, da nossa vida e do nosso destino. E assim vamos trilhando um caminho rumo a um autoconhecimento muito mais profundo, muito mais consciente e direcionando essa existência. E aqui nós não vamos falar somente de questões religiosas em si, religião, forma religiosa, mas essa religiosidade nesse sentido de encontrar esse luminoso dentro, de encontrar e integrar tudo isso, integrar inconsciente, consciente, nessa função transcendente. Essas transformações que vão acontecendo, esse conhecimento, essa função transcendente, a pessoa ter consciência, clareza e ir interpretando símbolos, tendo insights através de sonhos profundos, isso vai trazendo para a pessoa muitas mudanças. Mudanças na vida dela, mudanças de comportamento, de padrões, mudança nos padrões emocionais. Essa é a importância, basicamente. E aí temos também a transcendência da psique. Então, essas experiências espirituais de conexão com o divino, com o absoluto, e aqui esse divino, eu repito, não é essa figura divina exatamente religiosa. Uma pessoa que não possui nenhum tipo de crença religiosa pode fazer psicoterapia junguiana? Sim, porque esse divino, esse luminoso está dentro da pessoa, é integrado com ela, na psique da pessoa, sabe? Então, essa necessidade de religação com algo maior.
essa necessidade de religação, essa é a religião. Religião vem de religar o homem a Deus, o homem ao divino. Essa necessidade dessa integração, dessa religação com esse luminoso, é isso que nós chamamos em psicologia analítica junguiana de transcendência da psique. Essa é a ligação da psicologia analítica junguiana com a religião. É lógico que aqui é um vídeo de 15 minutos de exemplos pessoais, é um vídeo curto, é um vídeo básico, aqui tem muita coisa para falar, é riquíssimo esse conhecimento, é profundo, tem muito a ser explorado e aos poucos eu vou trazendo aqui mais conteúdo, com mais profundidade, com mais explicações. Espero que tenha sido claro e que tenha ajudado de fato, porque a minha intenção é que realmente os vídeos possam inspirar, que você possa ter insights, que você possa voltar para dentro, para que você possa refletir e ter esse contato maravilhoso que a gente tanto precisa para fazer modificações, às vezes, simples no nosso cotidiano. E por falta, às vezes, de uma conexão com a gente mesmo, com esse luminoso dentro, com esses insights, essas interpretações simbólicas que vão aparecendo, por falta disso, às vezes a gente não consegue fazer algumas pequenas mudanças na vida que fazem tanta diferença. Um abraço e até a próxima!